A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação. E nós estamos aqui entre amigos. E eu quero louvar a Deus dos nossos convidados, os nossos convidados aqui, né? O pastor Eli, ele faz parte da mesa, né? Ele está sempre comigo. Também a nossa chefe, missionária Ana Cristina, que está conosco também, faz parte da equipe fixa. Toda vez que ela estiver conosco, ela já está convocada para estar aqui à mesa, né, do nosso podcast. E também hoje nós vamos aqui falar sobre um tema muito importante, que é a teologia da adoração. Aqui está um livro, olha, não vamos falar desse livro, eu quero fazer uma divulgação desse livro aqui, do pastor André Santos, que está conosco, Adoração na Era Gospel. Nós vamos falar desse livro. Temos esse livro como base e vamos também falar, né, sobre a teologia da adoração. E, gente, eu vou falar para vocês, hein, que capacidade o pastor André Santos tem. A gente conversou contigo, né, pelo WhatsApp vídeo, com o pastor Misael, pastor Eli. E, gente, eu fiquei assim, mas que aula que ele deu para nós. Eu tenho certeza que esse podcast vai falar muito ao teu coração, porque é um tema muito pertinente. Então eu já quero passar aqui para o pastor Eli, deixar a saudação dele, e também já foi falado, né? Eu preciso estar repetindo, se inscreva no nosso canal, comente, deixe uma sugestão, também você pode ali fazer algum comentário ou pergunta, porque nós vamos ter um podcast respondendo as perguntas dos nossos irmãos que estão aí nos assistindo, ok? Amém. Então nós vamos começar. Pastor Eli Bastos, meu amigo, que faz parte da mesa comigo, está sempre ao meu lado, um amigão. Cumprimente o pessoal. Graças a paz, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês, meu amigo Coutinho, minha querida missionária Ana. Uma bênção estar mais uma vez juntos. E o meu querido pastor André Santos. André, né? André é um cara que a gente tem caminhado juntos aí. Faz parte também da Secretaria de Educação Regional. Amém. E geral. Agora virou meu chefe. Pessoal, ó, inverteu a posição. O cara tá... É verdade, a gente faz reuniões online, aí eu falei assim, André, ó, eu te obedeço, viu? Mudou de nível, cara. É um prazer. E o que o pastor Coutinho falou, André é um conhecedor. Eu lembro, assim, quando eu conheci o André, eu conheci na sala de aula, né, André? E a gente tocando o barco lá em teologia wesleyana, aí o André falando, eu falei, caramba, o menino conhece de muita coisa. E aí a gente começou... Aí não era mais professor e aluno, eram amigos, e a gente trocou muitas ideias. E ele conhece muito de teologia da adoração, de liturgia, né? Vai ser legal, Coutinho. Missionária Ana Cristina também, né? Cumprimente o pessoal. Olá a todos aqueles que estão nos prestigiando, você que deu um tempinho para assistir esse podcast. Eu agradeço porque você está valorizando o conhecimento e isso é muito bom. Amém. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao pastor Coutinho, ao pastor Eli Bastos. Nós somos companheiros, somos trabalhadores nessa nova empreitada da educação da nossa igreja. Deus tem nos unido. Amém. E eu ouvi uma frase que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém. Então Deus tem um propósito na vida de cada um de nós na área educacional. E como a gente não trabalha sozinho, Deus nos traz pessoas maravilhosas para juntos caminharmos nessa construção que é para a glória de Deus. Então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Coutinho, pela vida do pastor Eli Bastos, que tem se colocado à disposição para juntos estarmos aí nessa caminhada gostosa. Porque a gente gosta, né? A gente está aqui porque a gente gosta. A gente sofre, mas a gente gosta. A gente sofre, mas a gente gosta. A gente gosta de fazer isso, não é? Então, legal. Assim, eu estou feliz por estar assessorada por esses dois homens de Deus. São pessoas maravilhosas que têm nos ajudado. E Deus é maravilhoso. Deus, ele coloca pessoas especiais. Pastor André, que é o companheiro lá na igreja de Niterói, né? Não adianta, ele achou que
ficar livre de mim, Tamo mas junto. estou aqui junto contigo, não tem jeito. Então eu louvo a Deus por essa mesa, por esse bate-papo, que vai ser muito bom. Bom, nós estamos com um livro, eu quero divulgar esse livro aqui, olha, Adoração na Era Gospel, do pastor André Santos. Vamos falar sobre esse livro, hoje um podcast. Eu falei para ele que a gente ia estar divulgando o livro, né? Porque é um livro muito importante. E eu quero já dar a palavra para você. Fale primeiro um pouquinho de você e fale o que te motivou a escrever esse livro. Amém. Gente, eu estou aqui muito feliz de poder estar com vocês, né? A admiração que eu tenho pelo pastor Coutinho, pelo pastor Eli, pela missionária. E fico realmente extremamente alegre pela oportunidade dada. E eu creio que vai ser uma bênção poder compartilhar desse assunto que eu sou apaixonado, né? Mas a minha história eu sou nascido e criado na Wesleyana, né? Lá na igreja de Niterói, né? Desde a fralda, né? E da fralda à consagração pastoral. Eu acho que você, pela tua cara, eu acho que você perturbou muitos diáconos. Gente, são todos ficaram na minha memória e eu também fiquei na memória. Tenho certeza. Com certeza. Mas, e hoje a gente está lá em Niterói, né? A gente, como pastor auxiliar, auxiliando o pastor Léo, a missionária, e aos 19 para 20 anos aí, eu comecei a tocar na igreja com 8 anos, né? Meu pai queria que eu seguisse carreira militar, minha mãe queria que eu fosse médico. Aí ele comprou o violão, aí desandou tudo. Aí eu comecei a tocar na igreja com 8 anos de idade. E com meus 19 anos, depois que eu terminei os estudos e tal, foi quando eu conheci o pessoal da banda do Kleber, o pastor Kleber Lucas, e dali com uns 20 anos eu comecei a trabalhar como músico profissional. Eu tinha esse desejo, embora era uma realidade no Brasil muito difícil viver da música, né? E eu falo que de fato Deus me escolheu assim a dedo nesse aspecto, né? Porque embora eu não precisei tocar na noite, não precisei, né, ir para os bailes da vida para tocar profissionalmente, mas eu um belo domingo estava tocando na minha igreja em Niterói e numa terça-feira eu estava começando a tocar com o Kleber numa igreja metodista lá em Guaba. Caramba. E metodista, olha só que loucura. E aí, a partir dali, aí começou a minha história, uma trajetória como músico profissional. Comecei a me desenvolver, gravei com vários nomes aí da música evangélica, desde Fernandinho, Exla, Marina, o Ministério Economia, muita gente, o próprio Kleber, né? Gravei alguns DVDs, participei de alguns eventos pela MK como músico contratado e tal. Deixa eu brincar com você, cara, tem um videozinho que resgataram aí do André tocando junto com o Kleber Lucas, que o Kleber sai e chama o André pro palco e ele na guitarra, gente, maravilhoso. Aquele era o meu momento rock and roll. O momento rock and roll. Eu de cabelo, a guitarra ali. Provavelmente vai ter muita gente das antigas aí que vai falar, não, eu lembro de você tinha um cabelo, parecia um leãozinho. Eu falei, sou eu mesmo. Eu tive várias facetas, né, cara, visuais, né? Eu tinha um cabelão, eu tocava, e era o momento do show que o Kleber dava esse espaço, né? Eu lembro até hoje que o Kleber tinha uma música dele chamada Pra Valer a Pena, que a gente tocava, e quando a gente começou a tocar essa música no show, o Kleber tinha muito do improviso, né, na hora assim, né? Ele foi e dava oportunidade. Aí aconteceu esse solo num show, e aí eu fui pra frente, fiz o solo, aí, cara, o pessoal foi, né, ficou doido. Que loucura. Aí todo show tinha que ter o negócio do solo lá, porque... Enfim... E aí a gente começou a trabalhar com música, né, dentro dessa realidade musical. Com o Kleber eu tive a oportunidade de andar em vários ambientes dentro do cenário evangélico nacional. Eu entrei desde as denominacionais, né, as históricas, as denominações históricas, até as comunidades da vida, né? Os movimentos celulares, né, da vida. Entrei até o carismático eu fui, gente, da católica. E eu pude observar, sentar na mesa, né? E eu não estava indo num culto, né, observar um culto de uma igreja X. Eu estava sentando na mesa com a liderança,
né? Então, assim, poder ouvir essas pessoas falarem, entender a cabeça dos caras, para mim foi muito sentido. E eu falo que o CLEP para mim foi uma escola nesse aspecto, porque eu pude entender um pouco da liturgia de um, de outro, entender essas nuances que os ambientes protestante brasileiro trouxe, né? E isso foi uma escola para mim. E aí, com 2008, Deus começou a tocar no meu coração desse desejo, né? Eu já ministrava na igreja, tinha minhas composições, e eu também, depois de 11 anos já trabalhando, viajando, e eu sempre fui muito igrejeiro, né? Assim, eu gostava muito da igreja. Niterói, para mim, foi muito importante, né? Porque, embora eu estava nesses ambientes e ficava ali meio vislumbrado com tudo que estava acontecendo, mas Niterói sempre para mim foi meu ninho, né? Eu voltava, mesmo às vezes numa realidade totalmente diferente, mas me dava um senso de pertencimento, né? E por conta disso eu ali, Deus já começou a trabalhar no meu coração, e talvez hoje eu entenda o meu propósito, a consagração, tudo. E por conta disso eu comecei a querer sonhar, a viver dentro da perspectiva ministerial, né? Com a minha música, com aquilo que Deus tem me dado, minhas gravações e tal. E 2008 foi quando, no final de 2007, Deus me deu uma oportunidade de gravar o meu primeiro CD. Aí, a partir desse CD ali, 2008, eu tomei uma decisão, coloquei o ano ali de oração, e 2008 foi a última data que eu toquei com o Kleber, foi dia 27 de dezembro. E em 2009 eu iniciei, entreguei o meu trabalho, né, que eu vivia como músico, sideman, e comecei a viver no ministério. Aí 8 anos depois, entrei no seminário. Depois do seminário, olha só como é que Deus foi bom, né? Deus colocou um seminário, um Ser Forte, lá na Migre, no quintal de casa. É assim que Deus faz, cara. É desse jeito. Olha que teve gente, muita gente tentou botar... Porque a nossa igreja inteira é bem localizada, né? Então tentaram botar várias vezes, ninguém conseguiu. Aí o pastor Jário chegou lá, conseguiu botar lá. Aí eu falei, e agora? Ganhei a bolsa, comecei a estudar no seminário e... Faltou só você ouvir a voz audível, né? Faça o seminário, né? O pessoal estava já me dando a mãozinha e levando, né? Fica aí. E foi muito interessante por quê? Porque a questão do seminário, eu já vivia do ministério, assim, né? Eu trabalhava profissionalmente, tinha um estúdio, produção musical e tal, mas também andava ministrando e tal. Quando o seminário chegou lá na igreja, eu não tinha ainda condições de bancar o seminário. E olha que o nosso seminário nem é tão caro, né? E eu não tinha condições de tirar do meu orçamento, né? E aí eu lembro que a esposa do pastor Jário me convidou para participar da aula inaugural. Eu falei, você tem que cantar lá, faz o louvor para a gente lá. Eu fui fazer o louvor lá e cantei. Aí quando terminou, a antiga coordenadora geral olhou, gente, esse menino não está no seminário não? Aí eu falei, aí no final me cercou, você não está no seminário? Eu falei, não, eu queria, mas não tem condições, no momento não. Ela, não, mas você tem que entrar no seminário. Aí chegou no pastor Jário, conversou lá, não sei o quê, no final, o pastor Jário, estamos tirando a bolsa, você quer entrar no seminário? Eu falei, claro que quero, tal. Enfim, entramos. Isso é muito legal porque como a nossa igreja investe, né? O investimento ele se dá, ele acontece, né? Mas de fato para quem talvez se vê, onde a gente consegue enxergar, né? Essa questão ministerial. E dali a gente terminou, eu fui o primeiro formando da turma do Seminário de Niterói. Que legal, hein? Foi o primeiro. E depois aí a gente já está consagrado aí, já chegando. E Deus tem. E isso aqui é resultado do seminário. Do TCC. Do TCC. Aí, pessoal, ó. Resultado do TCC, que você que fica perguntando, para que fazer TCC? Para produzir conhecimento, para transformar, para libertar. Uma coisa interessante que a gente aprende aí, eu acho que eu também tenho um testemunho assim de Deus abrir portas, né? E as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer seminário porque eu não tenho dinheiro. Se você fala assim, não vou fazer seminário porque eu não tenho dinheiro, de certa forma você está dizendo que o dinheiro está te impedindo. Dinheiro está se tornando um mamon, um Deus. Se Deus quer que você faça o seminário, Deus vai abrir portas aonde não tem. É assim que Ele faz. Então se coloque à disposição de Deus. Diga assim, Deus, eis-me aqui. E vamos voltar
né? Vocês querem fazer algum comentário, pastor Eli? Não, só dizer isso, que é legal ver um TCC sendo transformado em um livro, né? Para quem, pessoal que não sabe, o TCC é um trabalho de conclusão de curso, né? Que se faz na sua conclusão, quando o aluno vai concluir o curso. E ele pode ser transformado em um livro. Então, você, seminarista, que já está pensando aí no seu trabalho de conclusão, olha, pense nisso. Pode ser transformado em um livro o que você está fazendo. Muito legal o que o André fez aí com o seu trabalho. Você também tem um estúdio, né? Tenho. Eu também trabalho por conta do contexto meu profissional, como músico profissional, eu trabalho com produção musical, né? Então, lá em casa eu montei uma estrutura para poder fazer meu laboratório musical, né? Meus arranjos, minhas gravações. E aí a gente tem já feito isso já ao longo de um tempo, né? Produzindo. A gente já produziu Igreja de Suruí. Geralmente os trabalhos são todos, graças a Deus, assim, evangélicos, né? E cantor, ministério, banda, a gente já gravou de tudo. Legal. Eu queria que você falasse um pouco, você falou que é o seu trabalho de conclusão de curso, né? Fala um pouquinho, você falou para nós, né, os motivos que levou você a escrever e dá um pouquinho, uma panorâmica para a gente poder depois entrar nos assuntos, uma panorâmica do seu livro. Eu sempre fui envolvido com a música, né, como eu falei desde cedo, e como eu vivenciei, né, eu estive no meio da ideia do que é o mercado gospel, né? E então, assim, eu tinha uma visão de dentro, né, de como as coisas funcionavam. Então eu tive nesses ambientes e entendia como a coisa acontecia. E no seminário foi quando ali despertou essa coisa de entender biblicamente, né? O seminário trouxe esse conhecimento. Então, lógico que a maioria das coisas que eu li era sobre louvor, sobre adoração, né? Embora é muito escasso, por exemplo, material para essa área, assim, em termos brasileiros. Muita coisa é tradução lá de fora, né? E aí eu comecei a ler sobre isso e até o pastor Elias Robson foi meu primeiro orientador nesse aspecto. E ele falou uma situação muito interessante. Ele, conversando com ele, numa situação, num encontro com ele, e eu falando sobre isso. E ele falou assim, cara, por que você não fala sobre... Por que você não escreve seu TCC sobre o que a gente está praticando enquanto adoração e o que a Bíblia fala sobre adoração? E aquilo ali me despertou uma veia ali para pegar um caminho, uma temática. E aí foi quando eu comecei a ler sobre, e aí eu comecei a escrever sobre, né? E aí, por conta disso, eu comecei a entender, na minha realidade de igreja local, né, de ministrar para a minha igreja, de poder cumprir o meu propósito, minha função ali como ministro de louvor, de fazer com que aquelas pessoas que estavam indo à igreja, que queriam um encontro com Deus, que queriam aquele contato com o transcendente, com o divino, através do contexto da adoração, como eu poderia, o que estava mudando isso, né? Porque por onde a gente ouvia sempre alguém falando, o culto hoje foi assim, hoje o culto foi chato. Então eu percebia que havia um comportamento nas pessoas em relação àquilo que a Bíblia falava, da forma como a gente deveria se colocar. Então eu comecei a observar quais foram as mudanças que esse mercado gospel trouxe para nós, porque as pessoas... o mercado gospel, ele trouxe essa perspectiva de uma nova audiência, uma audiência mais consumista, porque o mercado gospel trouxe essa ideia. Teve 3 fatores fundamentais ali que o mercado gospel trouxe. Foi a música, o consumo, né, porque começou a se consumir camisa escrito fé, né, a Bíblia não sei de quê, a Bíblia não sei o que lá, a Bíblia não sei de onde, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo. E ao mesmo tempo também o entretenimento, né? A gente tinha que ter alguma coisa no culto para chamar a atenção daquele povo para poder estar naquela igreja YX. Então esses 3 fatores foram primordiais e trouxe mudança. Aí começou o pessoal agora, vai no culto, gostou do culto? O louvor não é muito assim, o pastor não prega bem. Aí começaram a condicionar aquilo que a Bíblia vai dizer, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria, a uma ideia mais sensorial, uma ideia mais condicionada
alguma coisa. Então, a partir disso aí, a gente percebeu que a gente estava com outro tipo de audiência sentado nas nossas cadeiras, né? Uma galera mais consumista. As igrejas começaram a trazer cantores, tem igreja hoje que não funciona. Se tirar o cantor, deixar só o pessoal do louvor da igreja, não funciona. O culto talvez vai ficar vazio, né? Verdade. Então o cara espera, por exemplo, a rede social da igreja para saber quem que vai pregar, quem é o pastor de fora que vai pregar. Que aí ele escolhe o culto. Se o cara vai de manhã, ele vai só de manhã, quando está com o cantor de fora ou com o pregador de fora. Então a gente tem esse público, essa audiência. E por mais que a gente possa aqui parecer que a gente está falando de alguém de fora, mas isso acontece dentro da nossa igreja também, no sentido, se é o pastor real, né? Principal, também. A gente vai. Se for o presbítero, eu não vou, eu vou ficar em casa hoje, vou assistir online. Não avisa não, não avisa. Isso acontece. Isso pode ser em um nível menor, uma escala menor, mas acontece. E já está no nosso meio, entende? Isso já acontece. Então, eu comecei a trazer essas mudanças e aí eu comecei a pontuar o seguinte, cara, está na hora da gente entender biblicamente o que é adoração e se a gente está fazendo isso certo. Né? Então, no livro eu vou trabalhar isso. Eu vou falar que a adoração é uma necessidade antropológica, todo homem ele necessita esse verbo da adoração, ele tem essa necessidade porque Deus nos criou para a sua adoração, para o seu louvor, então todo homem ele vai colocar algo como paixão, né, como telo da vida dele, para que ele possa ter essa devoção, né, em relação àquilo. Ele pode botar a fama, o poder, o dinheiro, o trabalho, o carro, né, a família, ele pode botar qualquer coisa no lugar de Deus, né, no coração, como centro do coração dele. Então eu falo que é uma necessidade nossa, né, e aí eu vou trabalhar a adoração nesse contexto de oferta, de diálogo, de se tornar, né, e depois eu vou fazer uma reflexão sobre o que é adoração biblicamente falando, o que é adoração teologicamente falando, e também vou olhar para a história. Por quê? Porque se a gente vai perceber, a gente briga muito, há uma polarização no sentido do que eu gosto, né? Do formato do culto. Se eu começo com música da harpa, se eu começo com não sei o que, se tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente tem essa coisa do gosto. E isso traz muita divergência dentro da igreja, né? Porque você tem um público mais antigo que gosta de um jeito, tem um público mais novo que gosta de outro jeito. Só que quando a gente olha para a história, a gente vai ver que sempre houve transformações no contexto de culto, de forma. Sempre aconteceu isso. Só que alguns elementos sempre esteve presente em todas essas mudanças, entende? Então eu olho para a história para entender isso. Sim. Né? Que a Bíblia não vai dizer para você que tem que ser de um jeito, mas ela vai dizer que alguns elementos não podem faltar no culto cristão. E aí eu vou enxergar isso, eu vou tentar trazer isso na história. Eu vou fazer isso desde a igreja primitiva, que é onde começa a igreja, e depois vou passar pela reforma protestante, que ali houve uma grande mudança, ali teve briga pra caramba, de gente que gosta de música, gente que tira música, bota instrumento, tira instrumento. Depois a gente vai chegar no nosso tempo, né? E a partir disso aí, eu vou falar assim, cara, qual é a realidade hoje? Qual é o desafio que a gente tem hoje na adoração com esse tempo pós-moderno que a gente está vivendo, né? De um tempo, de uma coisa onde não existe mais aquilo que é absoluto. Antigamente, para os mais antigos, ir na igreja era ter certeza que Deus está, porque tem 2 ou 3 reunidos. Hoje nem tanto. Se não tiver a luz, se não tiver isso, se não tiver aquilo, Deus não veio, não é verdade? Então, como a gente vai... Esse é o desafio que a gente tem, né? Pastoral, é o desafio do Ministério de Louvor para entender que esse camarada está lá, sentado. Né? E como é que a gente faz para a gente manter a atenção dele e também fazê-lo com que ele se conecte com Deus, né? E eu vou terminar dizendo o seguinte, gente, as transformações estão aí, gente. Isso é fato. Não tem como mudar mais. Agora, a gente tem que entender que esse cenário existe, ele está aí, e que a partir disso a gente tem que procurar um caminho. Né? E o caminho qual é? Tentar se manter o mais bíblico possível.
Eu posso mudar a forma? Posso. Mas que eu não me distancie da centralidade de Cristo, que eu não me distancie da palavra, da doutrina. A forma como eu vou fazer isso é que a gente tem que pensar. E aí é o que eu estou colocando aqui, olha, sem pretensões. A gente tem que fazer, vamos fazer com amor, entendendo como deve ser feito, entendeu? Biblicamente falando. Glória a Deus. Você viu, gente? Que aula, hein? Então, cara, eu já estou querendo fazer um monte de perguntas aqui. Eu acho que essa altura do campeonato você já foi na internet, você já pesquisou adoração na era gospel, você já até encomendou. Espero que você encomende esse livro aqui. Eu quero que ele fale, olha, depois daquele podcast, porque vale a pena, isso é um investimento que você vai ter, né? E o pastor André Santos fala com propriedade. Eu vou deixar os convidados da mesa, né? Também fazerem aí as colocações, as perguntas também. Então, porque o pastor André coloca uma questão aí, lá, logo no início, na estrutura do seu livro, que é a adoração como resposta humana, né? E isso é legal porque na nossa doutrina, na nossa herança doutrinária wesleyana, tudo no homem em direção a Deus é sempre uma resposta, porque há sempre um toque primeiro de Deus, um despertar, chamamos isso de graça preveniente, e esse despertar de Deus no ser humano provoca nele uma resposta necessária. O homem responde ou não. Quando não responde positivamente, ele se perde, mas quando ele responde positivamente a esse toque de Deus, ele recebe a salvação, aquilo que entendemos, salvação. Isso porque, pessoal, o homem caiu em pecado, o pecado original, e aí ele por si mesmo não tem condição de se chegar a Deus, ele precisa de uma intervenção antes de Deus. Somos wesleyanos, arminianos, e pensamos nisso e chamamos isso de graça preveniente. E aí quando você coloca a adoração como uma resposta, André, parece que você vai também nessa direção, né? Ou seja, primeiro Deus toca e o homem responde. Toca pela sua graça, que é infinita, sua graça maravilhosa, que é uma graça generosa e ela mexe até com as emoções, né? Então Deus toca o ser humano e o ser humano responde. Isso é adoração. É nessa linha aí? Exatamente assim. A adoração como resposta passa exatamente desse viés de que nós respondemos assim é uma resposta ativa a quem Deus é, né? Então toda adoração vai passar por essa perspectiva de responder a Deus como Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é para nós. Então a adoração dentro dessa perspectiva da necessidade do homem de adoração. Todo homem que responde a Deus, ele passa por esse processo de salvação, ele começa a responder a Deus, entendendo quem Deus é, de fato, né? Pelos seus atributos, não por uma relação de interesse, mas por aquilo que é. Então, na adoração, eu respondo a Ele de uma forma ativa a esse convite gracioso. Então, eu vou para a igreja adorar, não é porque tem luz, não é porque tem pouca gente, mas é porque eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Ele, porque Ele é tudo para mim, Ele é a minha porção, entende? Então Ele vai, nada é ponto de condição. Eu respondo a Ele porque eu tenho essa consciência de quem Deus é para mim. Cara, atiça a gente, porque a cabeça fica pensando assim. Então, André, o que você acha, cara, dessa ideia de que você, como ministro de louvor e tal, você vai chamar a atenção de Deus e atrair Deus? Se na verdade é uma resposta, ou seja, Deus primeiro está presente, então você apenas responde a sua presença. Exatamente. Porque a gente tem essa tentação, o ministro de louvor tem a tentação de provocar o mover de Deus, né? Eu que vou provocar com o acorde correto, com a melodia correta, com a fala correta. Até mesmo com a frase, Isso é muito comum. Eu já passei dessa fase, assim, né? Eu tinha aquela coisa que se eu ministrar e se a igreja não responder, eu falei assim, então Deus não veio. Entendeu? Essa sensação nossa. Até um dia que eu entendi isso. Entende?
Então, assim, eu mudei a minha estratégia, assim, eu tento fazer com que essa pessoa que está lá sentada, ela possa entender que se ele chegou ali com a cabeça, assim, porque geralmente, assim, hoje, numa igreja evangélica, quem não tem problema, né? Você entrar num viés de ministração, tocando o dedo na ferida do problema, você vai ter uma resposta imediata, sempre, porque todo mundo tem problema, quem não tem? Mas, se você consegue chegar nesse indivíduo que está lá sentado, cheio de problema, e falar assim, cara, o negócio não é você chegar para Deus agora e dizer o seu problema. O negócio é você entender quem Deus é e você se aproximar dele entendendo quem ele é. Que o restante ele vai cuidar. A resposta do teu problema não vai vir se você chegar aqui pensando em que Deus vai te responder, mas é você entender quem ele é. E aí eu mudo a minha estratégia tentando dizer para quem está na igreja isso, né? Cara, Deus está aqui, você o adora porque você o ama, né? E eu tento talvez trazer esse pensamento ali no momento da ministração, trazer esse camarada a refletir sobre isso. Então, para mim, o primeiro momento de adoração é o momento que eu tento fazer isso. Porque ele está chegando na igreja, está com a cabeça longe, acabou de parar o carro, ele está ali chegando, ele é meio disperso, né? Está se ajeitando na cadeira. Então, a primeira música, eu vou entrando num caminho para fazer esse camarada refletir um pouco sobre isso. E aí eu trago sempre uma música, que aí é a importância da mensagem que a música carrega, né? Porque naquela música ali eu posso talvez fazê-lo cantar algo, que quando a gente verbaliza, geralmente a gente pensa o que a gente está falando, ou se ouve, né? E aí nessa daí é que a gente tenta trazer a cabeça ao pensamento, né, do cara para a postura correta na hora de entrar na presença de Deus. Né? Verdade. Amém. Missionária Ana, você está aí aqui a cabeça tá... querendo falar, pode falar, fique à vontade. Porque me fez lembrar a frase do livro Uma Vida com Propósito, e o autor, ele começa o livro falando assim, você não é o foco. Ele começa falando isso, você não é o foco. Então, tudo que acontece no universo, o foco não é o ser humano, o foco é Deus. E trazendo essa questão da teologia, quando entra uma teologia mais liberal, mais humanista, quem passa a ser o foco? Aí a gente traz para as metodologias. Por que hoje se tem muita metodologia para se fazer culto? Por que tem que ter uma iluminação? Por que tem que ter uma parede preta? Vamos provocar aqui as paredes pretas. A velha polêmica. Velha polêmica. Por que hoje tem que ter uma parede preta? Se não tiver uma parede preta, aquela igreja não está atualizada. Por que isso? Porque nós passamos a ser o centro e Deus passou a ser secundário. Porque quando você vai para uma adoração verdadeira, Deus vai ser sempre o centro. E Deus não precisa de nada. A metodologia de Deus foi quem? Foi Cristo. Já foi enviado, já está entre nós, já fez o sacrifício por nós, já morreu por nós. Aí a gente tira o foco de Cristo e coloca no ser humano. O ser humano sempre vai precisar, digamos assim, de subterfúgios para se colocar. Então ele precisa criar diversas metodologias para estar no centro. Enquanto que Deus está no centro, quer ver coisa simples? Eu tive a experiência de participar de culto lá em Maués, no interior do Amazonas. Gente, impressionante. Qual é o som que toca lá? É um violão que era um tililim. Todas as músicas são o mesmo ritmo, não muda. A bateria e o violão é tililim, tililim, tililim. Mudou de música, tililim, tililim, tililim. Mas, gente, eles ficam 4 horas. Com tililim, né? Com tililim. Tililim, tililim, de 4 horas na adoração, 4 horas no quebrantamento, chão de barro, banco frio, lugar simples, 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 mas você vê o poder de Deus naquele lugar. Então Deus não está atrelado à metodologia.
Nossa, a gente que acaba inventando tudo isso para trazer uma presença que já está entre nós, na verdade. Eu tenho um gancho aqui, a partir do que você está falando, eu queria fazer uma pergunta para você, que também é uma dúvida. Porque eu me converti e eu sou um produto de rádio. Você fala aqui rádio, um termômetro da fé evangélica no Brasil. Eu ouvia rádio, né? E me parece que, aí eu quero te fazer essa pergunta. Parece que antigamente, eu não estou exaltando o antigamente, por favor, mas o cara ia gravar um disco, ele colocava a igreja para jejuar, para orar, porque gravar um disco era uma coisa complicada, tinha todo um processo. Exato. Né? Me parece aí que com a profissionalização, aí eu quero te ouvir ponderar, teve o lado bom, a qualidade artística. Sim. Né? As produções, o visual, sim, maquiagem e tal, que antigamente era aqueles discos com cara com paletó listrado e tal. Aí entrou numa era de maquiagem, de produção, de profissionalismo. Aí a pergunta é o quanto que isso foi bom e o quanto que isso foi ruim. Eu sei que você trata disso no seu livro. Você poderia falar assim, o fator positivo do profissionalismo, eu tenho certeza que você é um músico profissional. E o fator negativo dessa profissionalização? Então, eu acho que o que vale, o ponto positivo de fato foi a profissionalização no sentido de que melhorou, né, a qualidade da coisa. Mas a gente se perdeu exatamente quando a gente usa a profissão como um meio comercial, que é o que o mercado gospel trouxe, que é o consumo, né? O mercado gospel, por exemplo, na era dos CDs, era o segmento que mais se vendia, né? Era o segmento que mais se vendia CDs no Brasil, né? Depois agora com os streams, a gente perdeu para o sertanejo, né? Mas a gente ainda é um grande consumidor de música no YouTube, por exemplo, né? Mas a palavra profissional, cara, dentro do contexto nosso de igreja, a gente também deturpou ela. Por quê? Porque a gente associou a ideia do profissional com o dinheiro, né? Então, assim, por exemplo, quando se falava de um músico profissional dentro da igreja, você fala do cara que estava cobrando para tocar na igreja. Aí vinha todo aquele discurso, né? O que você recebeu de Deus de graça, tem que fazer de graça. Aí aquela briga até hoje de música, até hoje. Porém, quando a gente olha a palavra profissional dentro do contexto bíblico e voltado para a área da música, a gente está falando de alguém que é habilitado para exercer uma função. Entende? Então, assim, hoje, essa mentalidade, ela se entranhou, esse jeito pejorativo de ser profissional se entranhou no meio da igreja, que dificultou a gente. Em que sentido? No crescimento profissional. A música sempre se deu em dois ambientes, gente. Amador e profissional. Se tu não é profissional, tu é o quê? Tu é amador. E a música na igreja, principalmente aqui no Brasil, hoje você encontra até coisas melhores aí, mas ainda se dá num ambiente amador demais. Por quê? Porque a gente ouve uma mentalidade que a gente fala, eu não vivo da música, então para que eu vou estudar? Qualquer coisa serve, né? Entendeu? O que importa é o coração. É só o coração, de fato? Porque se eu for entender biblicamente, a Bíblia vai dizer que eu preciso tocar bem, eu preciso cantar bem, eu preciso ser instruído. A palavra mais usada no texto bíblico, quando vai falar lá para a tribo de Levi, daquela galera que era separada para a adoração, é a palavra perito, cara. Entende? Se você vai ver a tradução do texto, é perito, a palavra mais usada. E hoje a gente tem gente que é músico dentro da igreja, que usa a música como ferramenta de trabalho, mas que nunca estudou música. Isso é uma incoerência nossa, entendeu? Porque, biblicamente falando, a gente deveria ser um profissional. Mas aí volta a mentalidade. Mas eu não vivo disso. Mas não é viver disso. É estar habilitado para exercer a função. Se a gente for fazer uma comparação hoje do nosso contexto eclesiástico com o que a Bíblia fazia antigamente, desde a época do tabernáculo ou do templo, a única pessoa que passa por um crivo de preparação para entender o que está fazendo é o pastor, que ele vai para um seminário, ele estuda a Bíblia, ele entende teologia, para depois disso esse camarada entrar e exercer a função pastoral. Mas, biblicamente, o músico deveria passar.
Por isso que eu sou a favor de músico passar no seminário. Entende? De ter lugar para entender Bíblia, entender teologia. Você, entende? Músico, se inscreva no Instituto Wesleyano de Educação. A gente precisa trabalhar esse viés assim. Se um pastor entende que um cara na igreja tem um viés pastoral ou ministerial ali, esse pastor deveria investir na vida desse camarada. No sentido, cara, vai para o seminário, faz. Mesmo que você não vai ser pastor, mas vai lá, faz, entenda esse contexto. Você precisa dominar isso. Eu entendo que a gente precisa, assim, dentro da área da música, e aí eu estou falando do Ministério da Música, ele precisa, pelo menos, entender em três viés, três colunas, para mim, principais: teologia, ministério e música. Porque são as três coisas que a Bíblia vai dizer que a gente tem que dominar, entende? Só que a gente tem essa mentalidade. Estava falando no Lidere, lá na minha palestra, exatamente sobre isso. A nossa mentalidade, ela precisa virar, entendeu? Não dá. Hoje a gente está na era do conhecimento. Hoje a gente tem curso aí, R$19,90 de instrumento musical. A gente tem um canal, eu tenho um YouTube com excelentes professores aí de 30, 40 anos dando aula aí, que estão com o canal no YouTube dando aula de harmonia funcional, aula de vocal. Você não estuda, você não então quer. Não tem desculpa, não né? tem desculpa mais. Hoje não tem mais desculpa, né? Mas a gente precisa mudar essa realidade, porque a gente entra nesse viés de adorador e coloca isso no âmbito, dá um overview, né? Tipo, você é um adorador. Gente, quem aceita Jesus se torna um adorador, né, naturalmente, desde a criancinha até um ancião. Agora, vai entrar no ministério da música, ele precisa continuar sendo um adorador, porém habilitado para exercer uma função. Então, André, você toca nessa questão de uma profissionalização, não no sentido pejorativo dela, sim, que o cara habilitado vai viver daquilo, vai ganhar dinheiro, não nesse sentido, mas da qualificação, né? E a gente tem, bom, eu vou provocar, se tiver ministro de louvor ouvindo, vai uma provocação. Às vezes a gente vê muitos ministros de louvor, é complicado, você escuta o cara falando, você fala, ai, ui, porque o cara, ele tenta ser relevante na sua frase de efeito que ele quer colocar e ele acaba enxertando com um negócio ali que é dolorido se você fizer um apanhado bíblico, teológico, exatamente, doutrinário. Então, aí você toca nesse assunto, ou seja, na necessidade também de teologia, e por isso a Ana aproveitou e fez o jabá aqui, ó. Exatamente. Vai para o Instituto Wesleyano. Pode perder a oportunidade, né? Então, cara, porque é a nossa função. É a nossa função, e aí eu vou provocar também aqui. Só para completar, um ministro de louvor deveria conhecer tanto de Bíblia e teologia como um pastor. Então, eu ia provocar exatamente isso, que para mim a função de um ministro de louvor, ela é pastoral. Beleza? Ela é pastoral. Como ela é pastoral. Pessoal, uau! Ela é pastoral. Por quê? Porque, veja bem, da mesma forma como você, pastor, olha para a sua ovelha e você busca de Deus algo para ministrar o coração da tua igreja, da mesma forma deveria ser o ministro de louvor. Com certeza. Ele precisa entender ele precisa ter essa sensibilidade para poder chegar e preparar um set list que tenha um conteúdo que seja doutrinário, que seja formativo, para ensinar aquela igreja ali, dentro daquela perspectiva de adoração, a entender biblicamente determinadas situações, determinadas coisas, entendeu? Aí que entra aquela questão pedagógica, né? Que exato, que a Ana é especialista aqui, ou seja, a música, ela tem que ensinar alguma coisa. Claro, não é só cantar. Claro. Ela ensina, né? Por isso que na nossa denominação, pelo menos eu não sei como é que está com relação a ministérios, se isso, eu não lembro se isso foi mudado no manual, né? Sobre o quê? Que para a pessoa, eu acho que está no manual. Se eu não tiver, me corrija. Para ser ministro de louvor, para fazer parte do ministério de louvor, ele tem que estar na escola bíblica dominical. Não lembro. Isso é da liderança em termos de geral, estatuto, né? Não, acho que geralmente tá é uma tradição. Ou é uma tradição. Porque entende-se que o ministro de louvor precisa, no mínimo, o mínimo, entender a Bíblia, né? Porque ele vai falar sobre a Bíblia. Ele vai cantar sobre a Bíblia. Como é que você vai falar de algo que você não conhece e de algo que você não experimenta? Porque você consegue trazer, sim, esse mover de Deus quando você
é esse ministro que vive a sua vida é um estilo de adoração. A tua vida é uma adoração. Então, quando você ministra, isso se torna natural. Eu costumo dizer, eu falo sempre isso, assim, que eu já conversando com o pastor Eli, eu falo assim, a nossa liturgia, ela precisa ser pensada, né? Ela precisa ser intencional, porque a liturgia é o serviço que nós, enquanto igreja, liderança, prestamos ao nosso rebanho, a comunidade de fé, e ela tem, toda a liturgia, ela tem esse viés pedagógico, né, no sentido de ensinar. André, desculpa te interromper, mas eu acho isso tão importante que eu queria que vocês de casa prestassem atenção e repita, André, a questão da liturgia. Ou seja, por quê? Porque eu imagino que tem muitas pessoas que estão assistindo que também preparam o culto, ou seja, tem ministro de culto. Lá na nossa igreja nós temos um ministro de culto. Então ele prepara o culto, a questão do set list todo, de canções, mas não só canções, tudo que vai acontecer no culto, né? E é o que o André está falando, eu queria que você repetisse, ou seja, a liturgia tem que ser intencional, ela tem que ser pedagógica, ela tem que ensinar e ensinar com uma intenção, correto? Então repete para a gente, preste atenção, pessoal. A ideia é o seguinte, né? Quando nós estamos reunidos ali na igreja, né? Aquilo ali, o culto, quando há o chamado de Deus para se congregar, existe uma perspectiva ali pedagógica de nos ensinar e moldar, formar o nosso coração para que a gente volte para a nossa realidade de vida com isso aqui recalibrado, com o coração recalibrado. Mas eu estou falando do coração por quê? Porque é exatamente no culto que a gente volta e pratica liturgias cristãs. E no nosso contexto diário, a gente trabalha uma liturgia secular, né? Nós somos moldados como ser humano a comportamentos, né? A modelos, a padrões mentais, né? Então, por exemplo, a faculdade, o nosso dia a dia, ela vai moldando a gente de um jeito que talvez vai trabalhando uma realidade que vai orientando os nossos desejos, né? Um livro que eu li, que eu comentei com o pastor Eli, ele vai falar sobre dizendo sobre na liturgia secular, o shopping trabalha muito esse viés de trabalhar e formar o desejo do nosso coração. Porque você, veja bem, ele trabalha a ideia, o shopping tem aquela construção, né, mega, parece um templo, né, tudo muito grande. Você entra naquele vão e ali você tem as vitrines e você tem os manequins com as roupas, com os acessórios. O último shopping que eu entrei, eu vi isso tudinho, André. E você entra, as luzes, aquela coisa que remete muitas igrejas, né, principalmente as antigas, e você entra e olha para aquelas vitrines e aquilo ali trabalha na sua visão, né? Que é melhor você deixar o cartão de crédito. É mais ou menos isso. Você deseja ter aquela roupa, você deseja ter aquele eletrodoméstico, você passa numa concessionária, você deseja ter aquele carro, e aquilo ali vai trabalhando os desejos do nosso coração. Deseja, né, estar ali porque tem um ar-condicionado, legal, uma série, tem conforto, banheiro limpo, exatamente, tem tudo ali, estacionamento seguro. Aquela imponência toda também, naquela grandeza, assim, eu observei, no último que eu entrei, eu fiquei observando todos esses detalhes depois da nossa conversa, porque eu vi um domo, uma cripta, eu não sei como é que é o nome, assim, uma clarabóia lá em cima, e eu fiquei olhando assim e falei, caramba, é mesmo, isso aqui provoca uma sensação de grandeza. Isso é a coisa que nós, como seres passionais, nós desejamos. Quem não quer uma boa vida, né? Hoje tem gente, tem pai de família que se mata para trabalhar em hora extra, para poder fazer o quê? Dar uma boa vida, um futuro melhor para ele, para a família. Só que, qual é o maior mandamento que existe, que o texto bíblico vai nos ensinar? Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Então, a gente precisa entender que a liturgia é o lugar onde nós vamos moldar o nosso coração para Deus. Por isso que ali eu preciso ser intencional para apontar para Deus ali, que eu preciso, sabe, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que eu preciso trabalhar essa realidade. Vou fazer um gancho aqui, só pegando o que você está dizendo, e também nós já estamos indo para o nosso encerramento, já foi avisado aqui. Isso, cara?
Já indo para o né, nós temos 10 minutos aí e nós vamos aqui. Você está falando todas dessas questões. Eu queria que você falasse, já que você está falando de liturgia, a importância da letra das canções, por exemplo. Você acha que hoje nós temos uma boa teologia nas letras das canções? Hoje, como que você vê? E também, você como um compositor o que é essa onda de música, de regravações? Parece que os compositores brasileiros estão em crise ou não? Gostaria que você falasse um pouquinho para nós disso. Eu acho extremamente importante, por quê? Porque às vezes a gente, no culto, tudo precisa estar centrado na palavra, né? Porque se a gente fala que o culto ele precisa ser transcendente, é a palavra que vai inspirar a fé no nosso coração. Então tudo tem que ser centrado na palavra, né? E às vezes eu fico até meio chateado quando há essa briga, deu mais tempo para o louvor do que para a palavra. Gente, tudo é a palavra, né? Mesmo se eu cantar Marmur, mas poxa, que seja cantar a palavra, né? E nesse aspecto a gente precisa ter muita atenção, porque se a gente canta, né, uma teologia triunfalista o tempo todo, eu estou o tempo todo também ensinando para essa pessoa um viés que vai apontar para ele, né? Então, assim, tem problema você cantar uma vez ou outra uma música que vai falar sobre para ele? Talvez se uma coisa ou outra assim, cara, beleza, não vamos ser extremo, né? Mas você cantar talvez os 52 domingos, né, do ano, todos os que você está cantando algo, se ele vai ganhar, ele vai vencer, Deus vai honrar. Né, quando ele passa na luta, ele quer abandonar o evangelho. Se esse camarada não tiver ali uma solidez ali na palavra, a primeira crise que ele tem com Deus, ele joga a pedra na cruz, entendeu? Então, exatamente, eu tenho até, por exemplo, eu já contei uma vez lá na minha igreja, eu sempre tento trabalhar esse viés, né, daquilo que a gente canta. Às vezes a gente pode até se tornar repetitivo, mas a gente tem esse cuidado. Uma vez uma irmã na igreja, ela estava falando assim, André, uma vez você estava ministrando na igreja e eu queria muito um emprego num determinado colégio, e só que a vaga apareceu, uma colega minha que trabalhava naquele colégio ligou para mim dizendo, pintou uma vaga aqui, você precisa ficar atento aí. Só que qual era o procedimento? A diretora tinha que ligar para a CRE, e a CRE, que é o órgão lá que colocava as vagas, né, supria as vagas, e que falava para os professores que estavam ali desejando para ir para lá. Só que ela furou a notícia diretamente para essa pessoa e ela automaticamente pegou o Uber e foi direto para a CRE. Ela não sabia nem como é que ela fazia lá, porque como é que você chegar lá dizendo que tinha uma vaga no colégio sem o colégio ter colocado a vaga à disposição ainda, né? E ela disse que a única música que vinha na cabeça dela foi uma música que eu tinha ministrado no domingo anterior, que dizia que quem pode impedir é o eterno. E ela já estava orando há muito tempo. Quem pode impedir é o eterno. Quem pode impedir é o eterno. Ela falou, André, essa música não saía da minha cabeça. Que eu ficava, quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Ela disse que ela foi, quando chegou lá, Deus trabalhou de uma forma que ela conseguiu a vaga no colégio que ela precisava. Então, assim, isso é um exemplo para a gente entender que uma coisa é a gente trabalhar uma letra que talvez naquele momento do culto ela teve ali a sua experiência, mas ficou ali, né? A outra coisa é quando ela volta para casa com uma certeza de uma doutrina bíblica que vai fazer sentido para ela numa realidade quando ela estiver lá, sozinha. Perfeito. No problema dela, entende? Então, por exemplo, eu posso cantar que... Vou polemizar aqui. A gente pode cantar que ele é o carpinteiro que está batendo a porta. Quantas vezes? Na luta, talvez a ideia do carpinteiro bater a porta não vai fazer muito sentido para ele. Mas quando ele estiver lá, no dia a dia, diante da luta dele entender que a terra estremeceu e o sepulcro se abriu, nada poderá separar ele nos separar do seu amor, né? Vai fazer muito mais sentido para ele. Vai trazer um sentimento, um fundamento de uma mensagem de esperança que ele vai fazer, cara,
Eu posso estar num perrengue aqui, mas Jesus ressuscitou. Isso é o que importa para mim, isso vai fazer muito mais sentido. Então, a doutrina é importante nesse aspecto. E é um momento que a gente canta, quanto mais eu canto a Bíblia, mais o povo, na adoração, tem a revelação de quem Deus é. Amém. Né? Porque a palavra é a revelação de Deus, né? Então, é nesse aspecto que eu entendo que a gente precisa ser criterioso. E como a gente faz isso? Pensando, sendo intencional. Né? Eu olhando, sentando com o meu pastor, pensando como esse culto, até os símbolos dentro da liturgia são importantes, né? Para a gente fazer. Porque, por exemplo, quando eu falo que a liturgia ela é pedagógica, porque uma pessoa que se converteu agora, 40 anos depois que ela nasceu, ela se converteu. Um cara desse tempo, um indivíduo pós-moderno, nunca abraçou ninguém, sempre foi um egoísta, nunca deu dinheiro para ninguém, nunca pagou um cafezinho para ninguém. O cara não sabe o que é, sabe? Aquele camarada assim, ele chega na igreja, vai para o culto dele. E aí? Chega lá, tá o pastor intencionalmente falando assim, cara, olha nos olhos do seu irmão, fala para ele que você o ama, dá um abraço nele. Né? Tem muita gente que não gosta, né? Não Fala gosta. Assim, claro que o excesso, né? O lógico, excesso né? também é chato mesmo, é muito chato. Mas às vezes, gente, Mas é isso que você está falando. Isso é pedagógico. Isso é não só pedagógico, como é curativo também, porque cura Exato. afastamento que essa pessoa teve durante muito tempo do outro, mas chega na igreja, se ela tem uma liturgia que leva ela ao encontro do outro. Isso, exatamente. Poxa, isso é curativo também. Gente, eu não quero ser chato, o papo está muito bom, mas nós temos 5 minutos, né? Agora então, que ficou bom, rapaz. Pois é, a gente vai fazer as considerações finais e deixar um tempo, né, para as considerações finais do pastor André. Quero te agradecer, tá bom? Eu e a missionária Ana Cristina queria falar e eu interrompi. Fique à vontade, missionária, para você já dar as considerações finais e talvez aquela palavra que você estava guardada aí, né? Vou trazer que está aqui ainda e terminar minha fala. Quando se coloca a questão do shopping, há uma intenção. Então, na igreja, nós precisamos também movimentar o nosso templo nessa intenção de alcançar essa pessoa que chega. Exato. Tudo na igreja é intencional. Deus é um Deus extremamente intencional, de Gênesis a Apocalipse. Deus não fez nada por acaso, Ele teve intenção em tudo aquilo que Ele fez. Exato. Inclusive você. Exato. Deus teve intenção de te criar. Deus teve intenção de fazer você um adorador. Olha que privilégio. É maravilhoso. Ele fez com intenção de nós sermos esse ser que o adora, que tem um relacionamento com Ele. Isso é fantástico. E eu quero terminar minha fala dizendo: você não está nesse mundo por acaso. Você tem um Deus extremamente intencional que te criou para a adoração. Amém. Amém. Pastor Eli, as considerações finais. Tá acabando. Mas a gente pode fazer outra aqui com o pastor André. Com certeza, Teologia da adoração. Teologia da adoração. Essa parte, esse último toque aqui, no sentido da intenção, e bem complementado aqui pela missionária Ana, a gente pode conversar isso depois, em outros momentos, porque realmente é intencional tudo que a gente faz, como o André falou. Estou escrevendo sobre a intencionalidade da educação. Então, vai ajudar Já vou lançar um livro sobre isso. E a gente tem que, nesse mundo politicamente correto aí, a ideia de você falar que você é intencional em converter a pessoa vê, como assim? Não, nós queremos mesmo, porque essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem é um convite à conversão. Levar a pessoa para o céu. É dizer exatamente isso. Então, a gente fica aqui com um gostinho de quero mais, mas foi muito legal ouvir você, o André, e a gente conversar sobre isso. Esse é um ministério que você leva, você tem essa responsabilidade na Igreja Wesleyana, você é uma referência para muitos músicos. E, pessoal, se você está assistindo, é músico, é ministro de louvor, e conhece ministro de louvor, indique esse podcast aqui e aproveite, compartilhe o podcast, se inscreva, faça a sua inscrição aí no canal e compartilhe isso
porque vai ensinar muitas pessoas. Sabendo aqui que o nosso querido André é uma referência. Aliás, tem uma questão. Gente, o André também é o coordenador geral da Rede Move, né? Isso aí. Não pode esquecer isso. A Rede Move que congrega aí os jovens, adolescentes e música. Né? A Igreja Metodista Wesleyana vai trabalhar muito dando ferramentas para você, músico da igreja, da nossa denominação, você vai receber muita coisa boa. Pode esperar por isso. Valeu, meu parceiro. Ok, eu vou deixar você falar, mas antes, onde que eu encontro esse livro? Eu quero comprar. Estou aí assistindo, né, o podcast, quero comprar. Onde que eu encontro? Você pode comprar lá no meu site, no site lá do ministerioherança.com.br, tem uma lojinha lá. Você vai comprar o nosso livro lá, vai chegar na tua casa direitinho, bonitinho. No CP também, né? CP eu acho que também tem. Eu não sei se acabou no CP, mas tinha lá, né? Mas eu não sei se tem, mas... Se não tem, precisa, né? Pastor Weber, ó, se tá não for aí... outro caminho, é o site aí do ministerioherança.com.br, lá aí tem uma lojinha, você vai receber. O livro, gente, eu tive o privilégio de ter o prefácio escrito pelo Bené Gomes, né? Bené Gomes, uma referência aí. Cara, e ele escreveu assim um negócio que eu fiquei, cara, muito honrado, assim, as palavras dele, sabe? Para mim foi um privilégio, assim, e poder ter esse prefácio escrito pelo Bispo Bené, que é uma referência para mim ministerial, né? E todo o assunto. Eu quero aproveitar e agradecer aí o pastorzão Coutinho, pastor Eli, missionária, pela oportunidade dada aí. Eu sou muito grato a vocês pela oportunidade de poder compartilhar o livro, aí a ideia. Eu quero agradecer aqui a liderança wesleyana, né, por me proporcionar essa possibilidade, aos bispos, toda a liderança, porque a confiança dada, né, a um jovem pastor, né, e eu fico feliz mais ainda, porque nesse momento, né, que a gente está vivendo, enquanto denominação, a gente, pela primeira vez, a gente está pensando na música, né? De ter um coordenador para trabalhar a música na nossa igreja, da gente poder trabalhar tudo isso que a gente está conversando e conseguir falar com os músicos e falar com as igrejas e tentar trazer. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que tem uma coerência bíblica, né? Tem ela é saudável, né? E a gente precisa trazer isso para a realidade da adoração também, né? E a gente tem toda a ferramenta, tem seminário, né? A gente tem gente que sabe fazer e a gente quer trabalhar, e esse é um dos projetos que eu quero conversar com ela também, da gente conseguir especializar para quem desejar, um pastor de uma igreja local que enxergar alguém que, cara, investe, né? Seja esse cara chato, para investir, porque às vezes eu percebo que o pastor ele fica, se o pessoal tiver interesse, não é se tiver interesse não, gente. Tem que provocar, pegar o cara, né? não, tu vai, põe lá, a gente faz isso com o seminário para ser pastor, porque eu não posso fazer isso com um cara, né, da área da música, se eu entendo que tem um viés pastoral, né? Então a gente tem que ser essa pessoa, a gente precisa pensar desse jeito, e eu fico feliz pela oportunidade que a igreja está nos dando nesse aspecto, e a gente está feliz assim com a oportunidade, e nós vamos tentar cooperar o máximo que a gente puder. Eu quero agradecer aqui mais uma vez aí ao pastor e pela oportunidade dada aí. Muito bom estar com vocês aí. Espero estar novamente. Vamos. Amém. Nós vamos fazer um outro podcast, com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer também a equipe técnica, Rodolfo, os irmãos Rodolfo e Sandra, estão conosco. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que está nos assistindo. Ela está nos assistindo. A Adélia, que Deus te abençoe, Adélia, o Daniel. Eu quero agradecer também, a gente não pode deixar de agradecer, né, a missionária Ana Cristina, que está conosco, né, nos ajudando, esse parceiro aqui, pastor Eli, o pastor Aguinaldo Batista Valadares, que tem dado todo o apoio para nós, né? Para ele ele nos deixou aqui e tem dado todo o suporte, né? Então a gente pode deixar de agradecer, né, a esse homem de Deus, né? E obrigado a você que tem acreditado na gente, tem estado conosco. A gente não é profissional, né? Não. A gente não é profissional, a gente está aqui com o nosso coração, nós somos pastores.
Quando eu, por exemplo, eu tô com dificuldade de assistir o podcast às vezes por causa de mim. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma dieta. Mas ó, vou fazer uma. Você Olha aí, que coisa boa que o podcast uma está dieta. fazendo. O podcast já está colaborando para que eu Olha faça aí. uma dieta. Aleluia. Mas ó, vou fazer uma correção aqui. Você é habilitado para a função. Você não é o profissional no sentido pejorativo. Sim, obrigado. Você é o cara obrigado. que deveria estar aqui mesmo. Amém, né? Agradeço aí a Deus pelo carinho de vocês, amém? E obrigado, né? Mais um podcast do Instituto Wesleyano de Educação. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, amigos. Amém.